Você disse que é católico. Sim, eu sou. Eu sou católico, mas eu tô meio curioso sobre o Islã, e eu tenho pensado sobre o Islã há um tempo, e só me perguntando se eu deveria, sabe, dar o passo e aprender mais sobre isso ou qualquer coisa assim. Então, é isso. Que crê em Deus. Sim, Ok. Você acredita que Deus não é um ser humano, não é três em um, não é sempre um. Ele é apenas um criador que criou tudo. E ele não é um humano. Ele não é um Espírito Santo. Ele é apenas o criador de tudo. sim, eu acredito. Eu acredito em Deus. E eu acredito que Jesus foi um profeta. Eu não acredito que Jesus era Deus. Ok. E o que você acha do profeta Maomé? Então, você acha que o profeta Maomé é um mensageiro que foi enviado por Deus? Ele estava pregando o mesmo que Jesus e Moisés, que é adorar a Deus, os mensageiros de Deus, fazer o bem, dar caridade, ser bom com seus pais, ser bom com seus vizinhos. Todos os mesmos mandamentos que Deus trouxe, o profeta Maomé tem ensinado ao povo e aos outros. A única outra religião que aceita Jesus é o Islã, a única outra religião que realmente acredita em Maria. Então, considerando o nascimento milagroso e sendo uma mulher justa, isso é o Islã, certo? Então, o que você acha do profeta Maomé? Você tem alguma opinião sobre o profeta Maomé ou algum tipo de crença? Um, não, muito. Eu ainda não terminei de ler o Alcorão. Eu li um pouco dele. Eu não sei, porque eu olhei alguns dos hadith e não vejo realmente a diferença entre hadith e a Bíblia. Porque, você sabe, é como o grande argumento contra a Bíblia, no sentido de que os muçulmanos vão dizer, sabe, que a Bíblia não é precisa, porque ela não é como se estivesse preservada. O hadith não há. Eu vejo os hadith como algo meio parecido, porque não vai. Não é preservada da mesma forma que o Alcorão foi preservado. Sabe, eu acho que tem uma grande diferença, mas eu entendo o que você está dizendo. Deixa eu te dar um exemplo. Toda Adit, mesmo os Adit fracos, narrativas fracas, fracas são diferentes categorias de fraqueza, nem todos os tipos de fraqueza, pois até categorizamos os fracos, como este é muito fraco. Por exemplo, algo que é completamente fabricado, certo? Nós chamamos de maldua. Então, existem camadas de fraqueza no Islã, mas esses Adit fracos, você encontraria que eles têm algo chamado cadeia de narração. Eles teriam pessoas que ouviram a informação que tem um elo, mas falte uma pessoa, tenha um problema, cadeia de transmissão para a Bíblia. Ou eles teriam pessoas que ouviram a informação e têm um elo, mas talvez o elo esteja faltando uma pessoa, talvez o elo tenha um problema específico. Você encontra alguma cadeia de transmissão para a Bíblia. Você encontra algum grupo de pessoas que a gente considera rastrear até Jesus, sabendo que essa informação veio dele. Não. Então essa seria a primeira diferença. A propósito, eu tô falando de Adit fracos, nem mesmo de Adit autênticos, certo? Então eu diria que até os Adit fracos são historicamente mais fortes do que a Bíblia, porque eles teriam você. Eles são os primeiros, estão mais próximos da fonte, da forma escrita, provavelmente estão mais próximos da fonte. Número 2, que eles têm indivíduos que a gente consegue rastrear até a fonte. A gente consegue rastrear tudo até a fonte. Então eu diria que os Adit fracos são mais fortes do que a Bíblia sob essa perspectiva. Agora, falando dos Adits fortes, existe um critério para afirmar que o profeta falou, e é por isso que temos todo esse sistema. Isso é chamado de Adit fraco. Ok, sim. Então, como você sabe que o profeta disse algo? Existe algo chamado cadeia narrativa. O que acontece é que, nessa cadeia de narração, cada indivíduo na cadeia tem que ser uma pessoa confiável, honesta. O que isso significa? No passado, saberia o que digo. As pessoas eram verdadeiras comunidades. Não havia redes sociais. As pessoas conheciam seus vizinhos. Elas conheciam os vizinhos distantes. Se alguém faz algo ruim, todos sabem, certo? Então, as pessoas eram realmente comunidades, diferente de hoje. Se alguém era mentiroso, ele era conhecido na comunidade como mentiroso. Se alguém é uma pessoa confiável, as pessoas já sabem que essa pessoa é confiável, certo? Era assim que as comunidades eram. Se eu soubesse que você mentiu, agora toda a comunidade vai saber que você é um mentiroso. Beleza. Então, todas essas pessoas na cadeia têm que ser conhecidas como confiáveis e honestas pela sua comunidade. E havia critérios muito rigorosos lá. Por exemplo, se alguém fosse até malvado com os animais, tipo brincar com um animal, tentar colocar comida na frente do animal. Quando o animal chega, ele esconde a comida, suficiente para as pessoas não aceitarem a dite daquele indivíduo.
Eles costumavam ser detalhistas sobre esses assuntos. É religião, né? Toda. As pessoas têm que ser confiáveis e honestas. Em segundo lugar, eles precisam ter boa memória, uma memória forte. E o que aconteceu? Eles costumavam testar as pessoas para ver a memória delas. Então, um indivíduo narra de outro indivíduo até chegar ao profeta, certo? Outras pessoas costumavam vir e misturar as narrativas, fazendo perguntas para ver se aquela pessoa ainda tinha uma boa memória. Ele vai saber se esse adit é dele ou de outra pessoa. Então, eles costumavam fazer testes. Você vai até a pessoa, eles atestam, dão variações de narração, misturam e veem. Se ele diz, não, isso não é meu, isso está errado, então eles sabem que essa pessoa ainda tem boa memória. Elas confiavam na memória delas, sem cadernos. Há anotações neles. Lembre seu endereço e o caminho de ida e volta. Memórias eram fortes, porque o músculo era exercitado mais do que é hoje. Então, a pessoa tem que ser muito forte na memória dela. E os árabes costumavam confiar mais na memória. Essa era deles precisa de memória forte. Bem conhecido por ser confiável e honesto. E ele tem que estar narrando das pessoas até voltar ao profeta. E sabemos que eles morreram em. Tipo, por exemplo, uma pessoa morreu no ano 100. E a pessoa que disse que ouviu dele no ano 90. É isso mesmo. Na verdade, eles podem ouvi-los. Então, uma pessoa que morreu no ano 100 e uma pessoa que nasceu no ano 200 não pode dizer que ouviu dele, porque ele morreu 100 anos antes de você. Sabe que eu te entendo. Então, pessoas precisam ouvir. Nós mostramos que a cadeia está conectada, indo até o profeta, sem defeitos ocultos. Agora, há defeitos ocultos, tipo, por exemplo, ou irregularidades. Um exemplo de irregularidade é quando você tem 5 pessoas ouvindo algo do profeta. Eles dizem isso. Então, uma sexta pessoa que está dizendo a mesma informação, mas ela acrescentou um pouquinho de informação extra que as 5 pessoas não acrescentaram. Isso é uma irregularidade. Não aceitamos isso. As 5 pessoas ouviram a mesma coisa e nenhuma delas disse o que você disse. Você trouxe à tona. Eu indo. Essa é toda a ciência. Eu te dando o básico. Se a gente for fundo, tem até mais profundo que isso, né? Então, a questão é, existe algo que chegue perto disso em relação à Bíblia? Não, eu quero dizer, na Bíblia, eles dizem que é tipo divinamente inspirado. Então, quer dizer, eles ligam isso a Deus de certa forma. Isso é uma afirmação, né? Se eu trouxesse seu livro e dissesse que é divino, você acreditaria? Eu não queria. Você não deveria ter evidências primeiro que isso é inspirado divino. Sou. O que você diria é a evidência mostra que a Bíblia é divinamente inspirada? Não tenho certeza. Não, tenho certeza. Não? Tranquilo. Acreditamos que Jesus recebeu as escrituras de Deus, mas acreditamos que a Bíblia atual mudou. Não era a original. Então, a gente diz que há sinais de que não é dignamente inspirado porque existem contradições. Sim, tem adições e omissões. Tipo, você concordaria comigo que houve mudanças na Bíblia ao longo da história? Ah, sim, com certeza. Então, mudou. Como posso saber o que não é de Deus? Sim. Quer dizer, eu acho que eles diriam que as mudanças são divinamente inspiradas, até. Mas as mudanças são de humanos. Como um humano pode manipular as escrituras e colocar algo que é só dele? Dizemos ser obra de Deus. Alguém corrompeu as escrituras, adicionou suas próprias informações e diria ser de Deus. Se você fosse adicionar informações, isso também seria divinamente inspirado. Depende de quem eu sou, eu acho. Se eu sou um defensor da igreja ou se eu sou um. Mas os autores da Bíblia são desconhecidos e os escribas que alteraram são desconhecidos. Qual é o critério para adicionar? Qualquer um pode adicionar. Se é só inspirado por Deus, eu vou começar a adicionar minhas coisas agora, e também vai ser inspirado por Deus. Você entende o que estou tentando dizer? Então eu diria que não há jeito, forma ou comparação entre a Bíblia e, desculpa, entre a Bíblia e o Hadith. E esse é o Hadith agora. O Alcorão é diferente de autenticidade agora. Sim. Então você é tipo um edit. Eu vi, tipo, li sobre o manuscrito de Birmingham e coisas assim. Tipo, eu sei que o Alcorão está em um nível diferente, mas eu não sei se consigo realmente embarcar na mesma onda do Hadith. Onde? Certo? Deixa eu te perguntar isso. Deixa eu te perguntar isso. Deixa eu te perguntar isso. Se alguém vem até você, ele diz pra você, Emma, tem um incêndio lá em cima e então, tipo, vamos dizer que é no primeiro andar, no 10º andar, porque vocês têm isso diferente, sabe? Vamos dizer que é no 10º andar.
Tem um incêndio no 10º andar e você está no primeiro andar. Você não viu fumaça? Mas eles dizem para você: há incêndio no apartamento. Outra pessoa, desconhecida, diz o mesmo. E outras vêm dizendo o mesmo. Você acreditaria que tem um incêndio lá em cima? Sim, eu acreditaria. Sim, então o Adit é o equivalente. Mas a diferença é que você sabe que cada pessoa que vem até você com a notícia é uma pessoa confiável, honesta também. Tem pessoas contando uma notícia, mas são confiáveis e honestas. Estão em um Adit. Então, temos um Adit escrito muito cedo também. Então, Hamayid Munaba, que foi um aluno da companhia do profeta Muhammad, o escuno. O discípulo do profeta Muhammad, Abu Huraira, é um discípulo do profeta Muhammad, e ele é quem narrou a maioria das narrações, a maior quantidade. O aluno dele. Nós temos os escritos hoje. Imam Malik, nós temos os escritos dele hoje. Ele morreu no 2º século do Islã, certo? Então, ele é muito cedo. Nós temos o livro dele, um livro completo. Temos sim. E ele nasceu. Entre ele e a palavra, uma ou duas pessoas que. Entre ele e o profeta, duas pessoas entre ele e o profeta. Você entende o que eu estou tentando dizer. Então é muito próximo da época do profeta. Nós temos os escritos dele. Temos o escrito e temos a cadeia de narração. Qual seria a dúvida que você tem sobre o Adit depois de tudo isso? Só. Quer dizer, não é. Quer dizer, eu não sei como você saberia que é confiável, sabe? Tipo, como você sabe que não mudou, que não foi alterado ao longo do tempo. Existem fontes independentes transmitindo a mesma informação. Comunidades, concordando que essa informação é precisa e correta, transmitida historicamente através do consenso dos muçulmanos, como Salih al-Bukhari, por exemplo, quando ele terminou sua compilação de hadiths autênticos, todas as narrações que ele tem no livro dele são encontradas em outros livros. Então, existem fontes independentes, de pessoas diferentes em países diferentes, até que têm a mesma informação exata ou um hadith que ele menciona. Então, ele não é o único que trouxe isso como a primeira coisa. A segunda coisa é essa pessoa, Salih al-Bukhari. Quando ele terminou a coleção dele, ele foi até as pessoas especializadas na ciência do Hadith, a ciência dos homens. Eles costumavam conhecer mentirosos e visão real, certo? Ele foi até eles e consultou com toda a comunidade para ter certeza. Vocês concordam com isso? Isso tinha que ser autêntico. Ou há algum erro? E então toda a comunidade aceitou aquele livro como autêntico, o livro de narrações Mai, autêntico. E desde aquela época, os muçulmanos estão usando isso. E isso estava muito próximo do profeta Muhammad. Então, quando você tem esse tipo de comunidade concordando com algo, e aí você tem fontes independentes com essa informação já presente em livros diferentes de pessoas diferentes. Não é as mesmas pessoas passando informação, mas é a mesma. Então isso está sendo validado por toda a comunidade. E também temos manuscritos escritos antigos daquela coisa. Isso é. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Se você rejeitar isso, você tem que rejeitar toda a história. Deixa eu te dar um exemplo. Seu bisavô existiu. Cadê a sua prova? Ah, meu bisavô. Eu tenho fotografias, mas como você sabe que é ele? Bom, meu bisavô. Ainda não tinha câmera, mas tinha. Como você sabe que é ele? Tudo bem, como você sabe que é ele? Ah, quero dizer, minha avó. Você tem o testemunho de uma pessoa chamada sua avó, e você acredita nisso. Você vê a diferença agora. Como você sabe que Júlio César existiu? Como você sabe que Alexandre existiu? A propósito, nenhuma dessas pessoas tem algo parecido com o que o Adit tem, nem de longe. Mesmo assim, toda a história. Você não pode acreditar na história sem acreditar no Adit. Tipo, se você rejeitar os critérios do Adit, vai ter que rejeitar toda a história. Você tá fazendo um bom ponto. Por quê? Nada chega nem perto disso. Então, se eu vou ser cético a esse ponto, eu não posso acreditar em nada. Então, se só existem sinais, e tantos assim, é o padrão histórico mais alto. Os muçulmanos têm o padrão histórico mais alto para o seu trabalho. É um testemunho, até de acadêmicos que não são muçulmanos. Eles vão te dizer a mesma coisa. Eles vão te dizer que ninguém tem algo parecido com o que os muçulmanos têm para preservar a sua história. Porque essas pessoas acreditam que está é a palavra de Deus. Devemos transmitir isso. Você conhece uma narração do profeta. Isso é transmitido por mais de 50 companheiros, e esses 50 companheiros têm centenas de pessoas transmitindo deles. Essa narração é do profeta que disse, que significa: te mentir sobre mim intencionalmente, que prepare seu lugar no fogo do inferno. Prepare seu lugar no inferno. Essa narração é tão amplamente transmitida porque as pessoas levaram isso a sério.
O profeta disse: se você mentir sobre o profeta, prepare-se para ir para o fogo do inferno. Então, eles levaram essa ciência muito a sério. Então, você vai encontrar declarações muito cedo deles dizendo que, se não fosse pela cadeia de narração, qualquer um poderia dizer qualquer coisa, assim como é hoje com a Bíblia. Qualquer um pode dizer qualquer coisa, você entendeu. Se não fosse a cadeia autêntica do profeta, qualquer um poderia inventar qualquer coisa. Mas é por isso que eles eram muito cautelosos, muito claros. Eles se certificarão que isso é transmitido como deve ser transmitido. Então eu não tenho nenhuma única dúvida no meu coração. Isso é autêntico. Que é impossível. Eu tenho que acreditar. Tenho que rejeitar a história. Houve grande conspiração. Não apenas em uma comunidade, mas em todas as comunidades com livros diferentes, relatando as mesmas informações. E os homens nessas cadeias. Então, eu tenho que fazer isso para poder rejeitar o Adit. Ok, você está fazendo bons pontos. Tá. Então, esse é o ponto do Adit. O que mais? O que mais além disso? Você acha que está preocupado ou pensando em algo? Eu não sei. Sol. Aspecto comunitário do Islã. Você sabe, eu sou branco, sou americano, é meio complicado. E eu venho de uma formação cristã, então é meio difícil, me integrar a uma comunidade muçulmana. Você sabe. Então, essa é a única outra barreira que eu tenho. Então eu acho que, por você ser branco, as pessoas vão te exceder, ainda melhor. É assim que eu diria, confie em mim. Bem, eu só estou falando da minha comunidade. Qual parte do Reino Unido você é? Não, eu sou da América. América, Estados Unidos, do Sul. Não que eu saiba, sabe? Tá bom, eu não conheço muito os Estados Unidos, mas tem uma grande comunidade muçulmana nos Estados Unidos. É, em algumas partes, mas não onde eu sou. Você tem alguma mesquita perto de você? Tem uma. Sim, bom, você já se deparou com isso. Sendo é um lugar de oração. Mulheres ficam fora, sabia? Eu ainda não fui lá. Mas tem uma associação de estudantes muçulmanos no meu campus. Para o meu, tá bom, então não. Eu vou te conectar com as pessoas. Eu vou te conectar com pessoas que vão conversar com você, te ensinar sobre o Islã e o que você precisa fazer. Uma jornada passo a passo. Eles vão te ajudar. Então, eu não estou preocupado com isso. Mas, uma vez que você começa a ir à mesquita, você não tem amigos muçulmanos. Não. Tá bom, as pessoas que você conhece pela universidade, que você achou que essa pessoa é uma pessoa legal, essa garota é uma garota legal, você. Não, bom tá. Pessoas das minhas aulas. Eu direi, conectarei com as pessoas. Mas eu diria que o melhor lugar para isso são essas pessoas. É só você avisar que você se tornou muçulmano e que você quer ir à mesquita. E você só vê a reação, sabe? Reagirão. Eles vão ficar tão felizes. Você só vai ver o que eles vão fazer. Então, eles vão fazer isso. Maioria dos muçulmanos. A maioria dos muçulmanos. É assim. Eles vão te levar à mesquita e ajudar com o Islã. Vou te conectar com as pessoas. E essas pessoas vão entrar em contato com você. Pode ser pelas redes sociais, mas eles vão te ensinar a rezar e tudo mais. E se tiver alguém perto de você, eles vão tentar te conectar na vida real com essa pessoa também. Equipe nos Estados Unidos, não há dúvida. Muita gente aceita Islã nos Estados Unidos. Então você acha que está pronto para se tornar muçulmano? Talvez em alguns dias. Ok. Não, qual é a diferença? Se você diz alguns dias, qual é a diferença entre hoje e depois? O que mudaria? Eu não sei. Acho que preciso fazer mais pesquisas. Acho que preciso terminar de ler o Alcorão. Não, você sabe, o que você diz agora é o que muita gente fala. Olha, os muçulmanos leem o Alcorão todo dia. Seja você muçulmano ou não, você vai estar lendo o Alcorão. Não é um problema ler o Alcorão. Quando se trata de conhecimento, você está aí, você está pronto, você quer fazer isso. Apenas Satanás tentando te empurrar, te atrasar por alguns dias, na esperança de que talvez, se eu atrasar ela por alguns dias, você vai esquecer. E então ela esquece, ela pode ser mais, ela pode morrer antes que isso aconteça. E então eu banhei porque ela não aceitou. Estou dizendo, você vai tentar atrasar o máximo possível, mas acredita? Você pergunta sobre a Dite. Agora faz sentido para você que isso não é mais um problema. Então, e o Alcorão, o que você leu dele? Eu diria que isso faz todo sentido. Sim, faz.
O resto será igual, porque é a palavra de Deus. Faz sentido. É por isso que o Islã é a religião que mais cresce no mundo e a maioria dos leitores são mulheres. A propósito, 70%, né? Porque elas leem, investigam e não estão tão preocupadas com desejos, como eles estão preocupados com desejos. Então elas se concentram mais em ler, se educar e tentar aprender. É por isso que a maioria delas aceita o Islã, né? Vejo você aí. Se você não estivesse lá, eu diria onde ir, fazer isso e aquilo. Vejo que você está aí. Acho que você deveria fazer isso. Quando você se tornar muçulmano, pegarei seus dados. Me manda seus dados por e-mail. Vou te conectar com pessoas. Terá meu e-mail para qualquer dúvida. Fico feliz em responder qualquer pergunta que você tiver. Pode vir no meu OK e a que eu faço. Pergunte o que quiser. Sem problema. Tá bom. Então vamos fazer isso. Vamos lá. Eu vou te dizer. Primeiro fala em inglês e depois repetir em árabe. Então, a razão, vou dizer em inglês, você entenderá o que dirá em árabe, é o mesmo significado. Então você vai dizer, eu testemunho. Não há nada digno de adoração. Não há nada digno de adoração exceto Allah, exceto Allah. E eu testemunho. E eu testemunho que o profeta Muhammad é seu mensageiro e servo. Você vê, ele é muito parecido. Agora você diz a mesma coisa, direi em árabe. Você diz eu faço, desculpe. Eu testemunho. Eu testemunho. Que não, a divindade, exceto Allah. Eu testemunho que Muhammad é o mensageiro de Allah, Mashallah. Sinceramente, a forma como você fala árabe é linda, por quê? Porque você diz o A, que é a letra árabe, que é Allah. Você diz muito bem Allah. Se mesmo eles não disserem não, é sinceramente a verdade. Mashallah. Aceitar o Islã é simples, um passo que muitos acham ser uma montanha, pois Satanás tenta te atrasar, te empurrar para trás. Acreditamos que essa é a sua chave para o paraíso. Se morrer com essa crença, aceitando o que acredita, entra no paraíso. Eventualmente, sim, mas deve obedecer a Deus o máximo e fazer o bem. A diferença entre Islã e cristianismo. Você entendeu, você não tem um ingresso grátis. Não, faça o máximo possível. E Deus vai te responsabilizar pelo que você puder fazer. Você e eu vamos enviar todos, certo? É só o ponto de tentar o nosso melhor para fazer o máximo que pudermos, sabe? Então, muitas pessoas estão felizes no câncer. Eles estão ficando loucos, sabe? Eles dizem, irmã, Allah Akbar significa Allah é maior. Eles estão muito felizes. Estão te dando abraço. Sabe, eu posso te dar um abraço. Sabe, elas vão te dar um abraço virtual. As irmãs vão te dar abraços virtuais. Sabe? Então, mashallah, irmã. Bem-vinda à Islã, irmã. Mashallah, você tem um irmão na Alemanha. Você tem, sim, você tem 2 bilhões de irmãos e irmãs. Você vai ver a comunidade do Islã. O Islã é uma comunidade. Você vê um muçulmano, você ajuda, você dá uma força. Você quer conhecer, se familiarizar com essa pessoa. Que ela está ao serviço deles. Então o Islã nos ensina que somos um só corpo. O Islã é uma religião para todos. Allah diz isso no Alcorão para o profeta Muhammad. Diga à humanidade, eu sou um mensageiro para todos vocês. Não importa onde você foi criado. O profeta Muhammad disse em seu último sermão: não há diferença entre um negro e um branco. Não há diferença entre um árabe e outro árabe. A proximidade com Deus é pela adoração. Então você é melhor do que uma pessoa que não está certa. Certo, sua raça não te ajuda, né? Então, você tem meu e-mail. Não, eu não vejo se algum dos moderadores vai ser mais rápido que eu. É sempre esse teste, mas eles sempre são lentos. Eu sempre sou mais rápido que eles, colocando meu e-mail certo. Então eu vou colocar meu e-mail para você. Penime são lentos. Ah, eu coloquei. Ok, então, esse é meu e-mail. Tá bom. É o mesmo que o nome do canal, maisfeio@gmail.com. Beleza, então só me manda por e-mail seus detalhes. Certo? Eu vou te conectar. Qualquer pergunta, sinta-se à vontade. Respondo qualquer coisa que você tiver. Tá bom, obrigado. Foi um prazer. Estou muito feliz por você. Seja bem-vindo. Snow Penismas. Muito obrigado. Vou te unir. Obrigado. Tá bom. Machala. Vou te deixar ir, irmã. Tá bom. Tchau.